Muito bom dia, pessoal que nos acompanha pela TV Lagoa. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios Dr. Robson Moraes, nosso grande parceiro aqui de apresentação dos programas na TV Lagoa. Tudo bom, Robson? Tudo legal. Tava com saudade de mim? Estou de volta. Já tem um tempinho, né, que essa pandemia aí deu um jeito de reduzir os nossos encontros, mas a gente, como tudo na vida, vai se adaptando e vai procurando aí formas de ir contornando a situação. Estamos aqui novamente mantendo as medidas de prevenção, de distanciamento, como a gente anunciou lá atrás, no começo do mês de março, você lembra? Nós somos pioneiros, né? Um dos primeiros aqui da região a falar sobre Covid. Como diz, somos referência. E hoje a gente volta aqui justamente a tratar desse assunto. Vencido aí o primeiro semestre de 2020, a gente vai apresentar aqui o que a gente chama, fazendo um pequeno trocadilho, de cronologia do calendário aí da Covid-19. E a gente vai discorrer aqui sobre alguns eventos que o Dr. Robson marcou na agenda aí, para a gente poder ter uma atenção sobre o que aconteceu nesse primeiro semestre de 2020. A gente vai fazer aqui uma pequena apresentação e vamos comentar sobre alguns desses pontos. Então a gente começa no final de 2019, quando começam a ser relatados as primeiras mortes na China. Começou devagarinho, o povo não estava achando que seria algo assim tão preocupante. Começou a falar, não, isso é um fato isolado, eles vão resolver por lá, nós não vamos ter problema não, segue a nossa vida. Não foi bem assim, né? A própria OMS demorou a admitir o risco global do vírus, né? A Covid-19 só chegou a ser declarada pandemia bem depois, né? Ocorreram uma sequência de erros, né, que foram percebidos depois, porque naquela época não tinha muito o que se fazer, não tinha como tomar uma decisão dessas decisões que foram tomadas depois, né, de fechar comércio e tudo mais, de isolamento social. Então demorou, mas também a gente não sabia que ia ter que ser desse jeito. Foi uma coisa de... Não estávamos acostumados com isso, não sabíamos como que isso ia chegar. Nem imaginávamos também que ia chegar aqui, né? Você imaginava, Júnior? Muito dificilmente. Havia algumas especulações a respeito aí, mas era uma coisa muito distante da nossa realidade, da nossa expectativa. Eu, como disse, tenho formação na área de saúde, mas eu, particularmente, ignorei essa possibilidade de que fosse expandir e virar uma pandemia a nível mundial. O mundo todo se comportou dessa forma, né, doutor? Sim, ainda tem gente comportando até hoje, achando que isso é uma mentira. Alguns fazem críticas aí dizendo que é uma gripezinha, alguma coisa, mas ela tem causado umas mortes aí. Bom, o primeiro caso da Covid-19 que foi registrado no Brasil foi no dia 23 de janeiro desse ano. Em 3 de fevereiro, corre o mundo a notícia de que a China havia construído um hospital para atendimento aos pacientes do coronavírus em questão de dias. A questão de prioridades de alguns governos mostra a qualidade dele, né? Nesse sentido, a China tomou providências muito rápidas e muito enérgicas, né? Foi um ponto positivo para eles. Em 25 de fevereiro, o carnaval acontece normalmente em todo o Brasil. Igual comentei, eu não achava que as coisas iam chegar do jeito que chegaram. Nem, para falar a verdade, eu acho, não sei. A gente erra tentando acertar, né? Ninguém erra tentando errar, né? Então eu achei que também que ela não iria chegar aqui. Chegou. Chegou um pouco depois, né? O primeiro caso da Covid-19 notificado em São Paulo se deu no dia 26 de fevereiro. Em Minas Gerais, em Divinópolis, a primeira notificação ocorrida foi no dia 8 de março. Parece que essa primeira notificação veio de uma médica, né? E ela teria viajado, né? Tinha ido para a Europa e no que retornou, já retornou com essa doença, né? E, infelizmente, foi o primeiro caso aqui perto da gente. Há 4 meses, no dia 16 de março, a TV Lagoa fez a primeira divulgação sobre o assunto,
justamente numa entrevista aqui com o Dr. Robson. Fomos muito felizes em muitos pontos. É importante, pessoal, a gente saber o que está ao nosso alcance fazer para evitar essa disseminação. Doutor, eu queria que você reforçasse aqui quais são os hábitos que todo mundo deve ter a partir de agora. Ô, gente, não é falta de educação, não é falta de carinho, mas evitar os abraços, evitar o aperto de mão, né? Evitar muito o contato interpessoal, né? E para evitar justamente isso, não é falta de educação, não, isso é prevenção, né? No sentido de que nós ainda estamos aqui em Lagoa da Prata em uma situação privilegiada, mas ela pode mudar a qualquer momento. Muita coisa que nós comentamos virou tendência, não que a gente quisesse que criasse tendência, mas a gente estava falando de coisas que a gente tinha pesquisado bastante e demos sorte e mostramos aí para a comunidade, aí para a região, o que realmente poderia acontecer. Muita coisa aconteceu. Entre esses pontos aí, a gente destaca o distanciamento social, né? Até o início do vídeo era uma brincadeira que a gente fez de interromper um aperto de mão. Bom dia, Robson. Ficou até simbólico, né? A questão das pessoas não mais apertarem as mãos durante a pandemia, né, doutor? Porque por se tratar de uma doença respiratória, né, a questão da proximidade entre as pessoas poderia favorecer realmente esse contágio. Bom, no mesmo dia 16 de março, a Câmara Municipal de Lagoa da Prata editou uma portaria estabelecendo a restrição de acesso ao prédio público para a população e para a imprensa. As primeiras notificações de casos suspeitos de coronavírus em Lagoa da Prata aconteceram no dia 17 de março. Como a gente tinha previsto no vídeo, né, a gente contava com o critério de certeza, de boa vontade dos políticos de avisar para quê? Para que a cidade se precavesse. E isso aconteceu. Nós temos que agradecer aí a Secretaria de Saúde, né, e a Epidemiologia, que não escondeu a informação e já logo de cara já trouxe a informação para todo mundo ficar sabendo. Inclusive nesse mesmo dia foi editado aí o decreto 53/2020, que definia medidas protetivas para o enfrentamento à Covid-19. Tinha que ter sido feito, foi feito, e nós aqui só não tivemos uma piora muito grande, justamente porque foi editado esse decreto. Foi prudente. Talvez um pouco exagerado, mas ninguém sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Depois houve ajustes. Seguindo a cronologia, 2 dias depois, no dia 19 de março, foi criado o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. Excelente, a gente preveu isso, que tinha que juntar pessoal, tinha que juntar aí a equipe de saúde, hospitais, a Secretaria de Saúde e outros profissionais para poder criar estratégias de como que seria esse combate a essa pandemia, né? Virou uma coisa mundial e nós naquele tempo, até o carnaval aconteceu antes, a gente não imaginava que aquilo fosse chegar assim e se tornar esse absurdo que virou a mudança do modo de viver da sociedade. No dia seguinte, o dia 20, a Prefeitura decreta a situação de emergência em saúde pública e edita o decreto 62, que determina a suspensão de atividades religiosas, culturais, desportivas, sociais e de lazer. O comitê, certinho, fizeram muito bem, né? A princípio tinha que ter sido feito alguma coisa, foi feito. Precisava de partir de algum ponto, né? E depois os ajustes foram realizados à medida que as coisas foram acontecendo. O primeiro caso confirmado de Covid-19 com exames em Lagoa da Prata foi registrado no dia 22 de março. Eu acho que demorou, né? Devido a cidade nossa aqui ser uma cidade de muitos vendedores, de muitas pessoas que viajam, pessoal que viaja muito, então eu acredito que demorou muito para aparecer os primeiros casos aqui dessas pessoas que poderiam ter ido viajar e trouxeram essa... Lembrando que nessa época aqui ainda havia muito pouca divulgação a respeito do coronavírus, né, doutor? Então pode ser que tenha acontecido de alguma pessoa ter manifestado um sintoma e ter confundido com uma gripe e nem saber do que se tratava, né? Porque até então os testes eram feitos basicamente em quem apresentava os sintomas e procurava
às unidades de saúde, né? Sim, estava restrito a quem realmente tinha os sintomas e procurava as instituições hospitalares ou de saúde. Até foi uma das coisas que a gente disse, né, na época, para o pessoal ligar antes, se informar, né, ver como que era a orientação de cada estabelecimento de saúde para ver que atitude tomar. Se de repente o profissional ia até a casa da pessoa, ou se a pessoa ia no hospital, ou na clínica, ou no lugar, mas com eles já prevenidos e preparados para receber esse paciente. Pelas reportagens que a gente fez à época, dá para notar que no começo a população de Lagoa da Prata ficou mais apreensiva. Várias lojas, vários estabelecimentos permaneceram fechados, o fluxo de pessoas nas ruas foi bastante reduzido. A gente saía em dia normal de semana, em segunda, terça-feira, e parecia que estava num domingo à tarde. Sim, o que aconteceu foi o seguinte, como tudo aquilo era novidade para mim, para todo mundo, né, o pessoal pecou pelo excesso, né, e eu acho que foi uma das coisas que tiveram prudência, no sentido de que tinha que ter sido feito mesmo, né, e foi isso que impediu que logo de cara o pico da curva acontecesse muito cedo. Aqueles dias que ficaram parados, que a gente ficou realmente isolados, aquilo ali foi muito importante para a cidade, aquilo foi muito importante. Foi mais ou menos uns 15 a 20 dias que ocorreu esse isolamento mesmo. Depois começou a dar uma relaxadinha. Pois é, nesse período já começando a se adaptar a essa nova realidade aí, com as celebrações presenciais suspensas, a primeira missa virtual da paróquia de São Carlos Borromeu foi transmitida pela TV Lagoa, no dia 22 de março. Nós estamos aí para ajudar a comunidade, valorizem nosso trabalho, inclusive se você não inscreveu no canal, se inscrevam, né? Deixem comentários para a gente, mostre para a gente como que vocês gostariam que a TV mostrasse as notícias da cidade, nos ajudem. E uma das coisas que nós fizemos foi fazer essas transmissões das missas, né? Também nós fomos um dos primeiros, fomos pioneiros, e eu acredito que isso foi muito bom para toda a região. Mostrar que existia uma forma de não deixar o pessoal assim muito afastado da religiosidade. No dia 24, o Lagoa da Prata implantou as barreiras informativas nas principais entradas da cidade para orientar os viajantes que vinham de outros lugares. Também foi uma coisa que Lagoa da Prata exportou. As primeiras barreiras de informação que teve foi também de Lagoa da Prata. Uma coisa assim que virou moda para toda a nossa região depois. Foi muito bom, foi uma atitude muito bacana. Uma situação marcante também no final de março, com a repercussão sobre a doença, foi o sumiço do mercado do álcool gel. Rapaz, isso aí ficou um negócio complicado. O álcool gel chegou a custar R$ 25, 400 ml, e isso é um absurdo, é muito caro, né? Teve aí alguns empresários aí que estavam comprando o álcool gel para distribuir na rifa, né? E a rifa com tendência de não querer parar, mas foi obrigado a parar em alguns pontos, né? E era brinde, era doado, ofertado para todo o Brasil, onde a rifa chegava, onde as vendas chegavam, e nós tivemos aqui a sorte que nós temos aqui indústrias aqui de cosméticos aqui, e essas indústrias nos abasteceram, mas realmente a coisa sumiu, e quem tinha estava vendendo muito caro, um absurdo. Nós também tivemos a sorte aqui da Biosev ter fornecido álcool para as entidades do município, através da Secretaria de Saúde, foi feita a doação aí de milhares de litros, né? Sim. Para ser repassado às entidades aí. Um papel importante da empresa. Eu, particularmente, não tive a oportunidade de agradecer a Biosev, mas valeu, porque isso ajudou demais a cidade, ajudou aqui os profissionais de saúde, né? E fez com que os hospitais que receberam as doações, as entidades, não contaminassem os profissionais já logo de cara, naquela época que estava muito perigoso, né? E eles foram aí o nosso braço forte aí de todo esse tempo que nós estamos passando, né? Como não contaminou os profissionais devido a essa doação de álcool gel, então outras empresas também começaram a doar máscaras,
né, foi uma coisa muito bacana, principalmente porque as máscaras também tinham sumido no mercado. E ainda não tinha despertado o espírito empreendedor das pessoas de fazerem as máscaras para vender. Nessa época até que as máscaras ainda não eram de uso comum, mas um fato curioso que chamou muita atenção não só no Brasil, mas em todo o mundo, paralelo com o sumiço do álcool gel, até um pouco antes, foi o fato de ter sumido do mercado o papel higiênico. Até hoje os especialistas procuram explicação para isso. Não tenho o que comentar. Bom, no dia 27 de março, mais um decreto, dessa vez o de número 75, foi editado tratando aí do atendimento do tipo home office e delivery. Ajustes necessários à medida que a situação ia mostrando o que ia acontecer no futuro. Muita coisa que foi prevista não aconteceu, mas é justamente porque ocorreram situações de quê? De prevenção e que mudaram o destino da pandemia. Muito bom. Falta agora a gente saber se essas mudanças vão permanecer depois da pandemia. O que você acha? Olha, mudou todo o costume da população de algumas coisas, né? Não digo que vai mudar 100%, mas que vai ter assim, uma retração na afinidade, no calor humano, essas coisas, eu acredito que sim. E sumiram os catarrentos, né? Os menininhos catarrentos sumiu. Você está vendo algum menininho catarrento? Não estou vendo ninguém, estou só dentro de casa. Pois é. Cabe ressaltar aqui também, Robson, o trabalho da associação comercial de incentivar e de ajudar o pessoal que trabalha com delivery na cidade, né? Eles fizeram um programa muito bem feito nas medidas de contingenciamento, que incluía aí o incentivo ao serviço de delivery, né? Ao serviço de entrega. É um setor que realmente precisa de atenção e tem condições de, vamos dizer assim, se aproveitar do período de pandemia para poder alavancar aí o seu crescimento, né? A Associação Comercial fez uma coisa muito bacana, que foi orientar o comércio, porque o comércio estava desesperado, não conseguia vender, o pessoal não chegava até o comércio não podia abrir, né? Então foram feitas ali novas tendências de mercado, foram orientados softwares, formas de atender, inclusive até explicaram assim como que seriam as próximas publicidades que as empresas iam fazer para atingir o cliente, para que o cliente comprasse, para que os entregadores aparecessem, os motoboys que agora estão muito valorizados, que são os motoentregadores, né? E muita coisa que a associação comercial ajudou o comércio, né? Que é o papel realmente da associação comercial, que é fortalecer o comércio. Né? Nesse ponto, nós temos que agradecer muito a associação comercial que ajudou muito o comércio. E ela fazia parte do comitê. Então, ela sempre estava ali ajudando e torcendo para que, vamos dizer, a tragédia não fosse tão grande. A CSDL teve um papel importantíssimo na condução aí das medidas de enfrentamento, porque ela sediou as reuniões do comitê, ela que cuidou da divulgação institucional, dos decretos, das medidas, da orientação ao comércio, como você disse. Ela foi a grande parceira dos empresários aí para poder conduzir essa crise no seu início aí. E até hoje ainda é uma grande parceira. A associação comercial faz seu papel até muito além do seu papel. Eles estão de parabéns. Bom, a primeira morte por Covid-19 no estado de Minas Gerais ocorreu em Belo Horizonte e foi registrada no dia 29 de março. Talvez alguém não interprete de forma errada, mas demorou. Aí o pessoal fala assim, não, Rob, você estava torcendo para que morresse antes? Não, demorou por quê? Porque teve medidas de enfrentamento. Então, todas essas medidas que foram feitas, desde a nível municipal e a nível estadual, afastaram com que essa morte fosse mais rápida. Então, no sentido, quando eu digo demorou, é porque as atitudes foram eficientes, de evitar. Não conseguimos evitar a primeira, mas ela demorou para acontecer. Aqui em Lagoa da Prata, no dia 5 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou o primeiro óbito suspeito em Lagoa da Prata, e que mais tarde veio a ser anunciado como descartado em função de exames realizados. Prudente, em questão de prudência, como o paciente na época parece que chegou com sintomas respiratórios, foi colhido o material.
E a partir desse momento, ele foi recebido no estabelecimento de saúde e ele evoluiu para o óbito. Mas como já tinha colhido o material e era suspeito, ficou-se aguardando o resultado, que depois foi descartado. Essa foi uma situação bastante conturbada, porque quando a secretaria anunciou esse óbito suspeito, isso obviamente teve repercussão na imprensa local, os meios de comunicação evidentemente que não atribuíram nomes, apenas deram a notícia. Mas as redes sociais já estavam fazendo várias conexões aí, né? Principalmente os grupos de discussão política aí já fizeram várias ligações, várias suposições e várias deduções. Isso acabou gerando uma confusão, como se os meios de comunicação tivessem dado divulgação àquela morte daquela pessoa específica, quando, na verdade, eles só haviam repassado a informação da própria Secretaria de Saúde de que havia ocorrido um óbito suspeito na cidade. A Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, ela não fala nomes para a imprensa, ela simplesmente diz o que aconteceu um fato, né? Em hora nenhuma eu acredito que a imprensa de Lagoa da Prata tenha divulgado e citado alguma coisa referente a familiares e tudo mais. Mas o que eu acho que aconteceu foi justamente que alguns familiares começaram a falar nas redes sociais e a partir daí é que foi identificado quem que poderia ter sido o óbito. Não foi culpa da imprensa, acredito eu. Bom, mais uma ocorrência de óbito suspeito foi registrada no município no dia 11 e também descartado posteriormente por exame. Sim, procedimento normal. Colheu o exame, aguardou o resultado. No dia 14 de abril, a Prefeitura editou o decreto 76, que suspende aulas presenciais, eventos públicos e qualquer tipo de aglomeração. Sim, como é uma doença respiratória, a contaminação poderia acontecer em maior escala com aglomeração de pessoas. Coisas que não, vamos dizer assim, o termo aglomeração começou a ser muito utilizado para frente, mas vamos utilizar ele retroativo no sentido de que várias pessoas em um ambiente, num local, uma aula, uma missa, alguma coisa nesse sentido, poderia realmente, não estava sendo usado máscara ainda, através do contato interpessoal, aumentar a disseminação da doença. No dia 15 de abril, uma notícia boa. A comunidade comemorou a recuperação do Sr. Francisco de Oliveira, o Sr. Chico, pai do Vaninho, que teve alta do CTI do Hospital São João de Deus em Divinópolis, depois de ter passado mais de uma semana em internação. Eu sou de muita fé. Então, eu peguei na mão de Deus e segurei firme. Então, me ajudou muito. Agora, o resto, falar assim, das dificuldades, das coisas, assim, eu não posso falar, não, porque realmente, apesar que foi momentos difíceis, mas não achei difícil. Eu acho que mais difícil a pessoa quando está sozinha. Eu estava lá, estava o Vaninho, estava o filho dele, o Otávio, junto. Quando você está com as pessoas que você gosta ao redor de você, fica mais fácil. Rapaz, esse dia foi muito emocionante, viu? Eu, particularmente, me peguei chorando de felicidade quando eu vi ele, né? Fiquei muito satisfeito de ver o Sr. Francisco voltando, recuperado e com aquela alegria dele de sempre, aquela felicidade, viu? Sr. Francisco, fiquei muito feliz no dia, viu? Muito guerreiro. Inclusive, se vocês quiserem ver a entrevista que ele concedeu aqui para a TV Lagoa, a gente vai deixar o link aqui nos comentários. No dia 30 de abril, a Caixa Econômica Federal começou a fazer o pagamento do auxílio emergencial. O resultado disso foi que filas e mais filas para pegar o dinheiro surgiram na agência bancária e preocuparam a população. Essas filas perduraram até o dia 7 de maio. No dia 12 de maio, o bispo diocesano Dom Aristeu cancelou as festas religiosas da Diocese de Luz. Muito prudente o que o bispo fez. Referente às filas da Caixa Econômica, eu acredito que o Estado não tinha ainda se preparado para isso. Eles criaram um aplicativo, o aplicativo estava com erro, o pessoal tinha que ir na Caixa para buscar o dinheiro, então não tem como a gente chegar e falar assim, esse povo é irresponsável. Não, eles precisavam do dinheiro. Eles precisavam pegar esse dinheiro porque até para alimentar, para comer, para pagar remédios e tudo mais. População de Lagoa da Prata. Pois é, olha o tamanho da fila
da Caixa Econômica. Isso é o tamanho da fila. Aí depois não pode abrir o comércio, não pode abrir a academia, porque tem que evitar aglomeração. Olha o tamanho dessa fila, um monte de gente que não está usando máscara, mas para trabalhar não pode. Para trabalhar não pode. Não pode trabalhar, mas ficar nessa fila enorme para pegar o auxílio emergencial, pode, autorizado. Não tem 2 metros de distância, mas pode. Essa fila enorme, um quarteirão de fila. Então não podemos culpá-los. Eu acredito que possa ter tido aí uma subestimação do Estado, ou talvez até ineficiência, no sentido de não ter preparado um aplicativo melhor para a pessoa poder receber esse dinheiro sem ter que ir na Caixa. No dia 12 de maio também foi registrado o primeiro caso positivo de Covid-19 do município de Japaraíba. Japaraíba fez um trabalho muito bacana, estava lá atento a todas as situações, um município pequeno, mas o pessoal lá é bem antenado, bem profissional, e custou para aparecer um lá. Talvez até pela população ser um pouco reduzida, mas o pessoal lá trabalhou direitinho. Não que Lagoa da Prata não tenha trabalhado direitinho. Lagoa da Prata tem condições diferentes devido à nossa quantidade de pessoas que viajam, vendedores e tudo mais. E isso é realmente um fator que eu julgo agravante. No dia 15 de maio foi feito o anúncio oficial do cancelamento da Expo Lagoa em função da pandemia. A gente não imaginava que isso fosse chegar nesse ponto. A gente pensou lá, o carnaval aconteceu normalmente, né? E a gente pensou que isso ia durar 15 dias, 20 dias, um mês, né? E está acontecendo até hoje. Então, o que nós decidimos mesmo é não fazer esse ano. No ano que vem a gente volta com o investimento muito melhor. A gente, é claro, a gente fica até emocionado, né? Depois de 20 anos, né? Tem que parar, mas isso não é coisa que eu quis, você quis, né? É uma pandemia, né? Que teve e que nós temos que respeitar essa questão. Né? E foi prudente, porque não ia ter jeito mesmo de ter essa Expo Lagoa. Provavelmente a população já assustada com tudo não iria comparecer a ponto de conseguir cobrir os custos, né, da festa, que é uma festa muito bem organizada e tem os custos bem elevados, porque trazem artistas aí de grande valor, né? Eu achei prudente. Assim que voltar aí as condições para que o pessoal possa se aglomerar, eu acredito que a Expo Lagoa vai ser realmente aquela festa tradicional e boa que todo mundo gosta aqui, Lagoa da Prata e região. No dia 18 de maio, a Farlab Indústria Farmacêutica divulga uma carta aberta à comunidade, informando sobre casos de contaminação registrados dentro da fábrica. Olha, uma das empresas que eu dou muito valor é a Farlab. A Farlab tem pessoal técnico muito experiente no que faz, eles trabalham muito bem. E antes que alguma coisa pudesse piorar ou causar assim fofocas e conversas tortas dentro da própria entidade, eles já fizeram lá um abafa na situação, fizeram testes rápidos, isolaram o setor que estava com um problema ou outro isolado, e a empresa continuou trabalhando normalmente, né, e sem riscos de ocorrer uma contaminação exagerada dos funcionários. Nós somos uma indústria de saúde, a gente tem uma preocupação primária, né, com a saúde das nossas pessoas e com a saúde dos pacientes que a gente atende através dos nossos medicamentos, né? E num segundo momento, de fato, manter a transparência com a comunidade, né? Uma vez que nós estamos aí bastante conectados com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Vigilância Epidemiológica, e a gente vem comunicando com toda a transparência, né, a confirmação desses casos, para evitar qualquer tipo de interpretação duvidosa com relação aos números ou em relação ao próprio fenômeno, né, da confirmação dos casos associados aí ao nosso quadro de colaboradores.
Foi uma das coisas mais legais que eu vi acontecer aqui na região. Eu também dou os parabéns para a Farlap. Foi uma demonstração de transparência e de responsabilidade social da empresa. Sim, sim. Muito bacana o que foi feito, viu? Parabéns à diretoria e todos os envolvidos. Nós também temos aqui no canal uma entrevista com o Ricardo Copos, que faz parte aí da diretoria da empresa. E se vocês quiserem acompanhar, nós vamos deixar aqui também nos comentários aqui o link para essa entrevista. Bom, no dia 19, a Prefeitura editou aí mais um decreto de número 99/2020, estabelecendo o uso obrigatório de máscaras dentro dos estabelecimentos comerciais. É o decreto que está atual, né? É o que está valendo, né? Foi muito legal porque começou a mostrar que a gente não podia contaminar as outras pessoas. A gente tinha que lembrar que se a gente se protegesse, a gente estava protegendo todo mundo. Então, ficou uma coisa assim que se não fosse obrigado, ninguém iria fazer, né? Foi muito bom, foi uma atitude do comitê muito bacana e no sentido de que evitou que se aumentasse muito os casos. Vale a pena frisar que dentro do comércio foram poucos os casos de Covid. A maioria dos casos de Covid aqui não estão muito relacionados a comércio, né? O comércio sempre trabalhou direitinho e sempre fez o seu papel referente às normas de se evitar a doença. Cabe aqui essa reflexão, então. Por que não foi estendida essa obrigatoriedade às pessoas, de uma forma geral? Porque acaba que, sob o meu ponto de vista, os comerciantes acabaram sendo penalizados sob a responsabilidade das pessoas que entravam, né, nos seus estabelecimentos. Mas nas ruas, a população ainda não se viu obrigada ao uso de máscaras. Parece que houve uma insegurança jurídica, aí, um entrave jurídico aí, que não teria como cobrar a multa dos pedestres. E isso fez com que o decreto não constasse a obrigatoriedade de máscara para as pessoas, né? Mas que se elas tivessem que entrar dentro do comércio, elas teriam que estar usando máscara, né? Foi uma coisa que ajudou bastante, né? Infelizmente, por não ter uma forma de se cobrar uma multa de quem estava sem máscara nas ruas urbanas, não pôde, assim, então, se abranger, colocar, então, no caso, a população, no geral, está usando máscara. Mas, para entrar no comércio, teve que usar máscara. Inclusive, teve muito comerciante aí que estava doando máscara para o pessoal entrar no comércio. Por quê? Porque estava difícil de vender. Difícil do cliente chegar próximo à loja. Se ele chegou lá, faz favor, toma uma máscara e vem aqui para dentro. O que você precisa, nós vamos te vender, vamos te atender. Ainda falando sobre a importância do uso das máscaras de proteção, o que foi pontuado naquela primeira entrevista nossa lá, quando você muito bem informou as pessoas, né, de que a utilidade da máscara não é para impedir que o vírus chegue até a pessoa, mas para evitar que a pessoa lance o vírus no ar. A gente tem que notificar aqui, tem que deixar registrado a importância das cooperativas de crédito, né, que fizeram aí doações de máscaras para as entidades do município, fizeram algumas doações para os seus associados, né, a própria associação comercial também fez uma doação de máscaras, algo que não ocorreu ainda por parte do poder público no município. Bom, no dia 20, Lagoa da Prata chega à marca dos 40 casos positivos confirmados por exames laboratoriais. Lagoa da Prata já começava a mostrar nesses dias aí que estava fazendo muitos exames, né? Era a cidade que mais estava testando, né? É lógico, se testa muito, a possibilidade de dar positivo é maior. Na verdade, isso aí já é de longa data, né? A epidemiologia, se não procurar, se não buscar caso ativo, não notifica nada. Significa que trabalharam direitinho. No dia 22 de maio, a agência do Banco Itaú de Lagoa da Prata permaneceu fechada na parte da manhã para desinfecção. E o município de Luz teve o seu primeiro caso confirmado de Covid-19 no dia 25. O pessoal de Luz também trabalha direitinho, né? Fez lá o dever de casa, né? E adiou bastante essa questão do primeiro caso. Estão de parabéns. Teve uma polêmica envolvendo o fechamento da agência e em Lagoa da Prata, Moema e o município de Luz, né? Daqui a pouco a gente vai comentar aqui dentro da nossa cronologia aqui.
No dia 27, a organização do Moto Sunset anunciou também o adiamento do evento, que normalmente é realizado aí nessa época. Foi com muita tristeza, eu também faço parte da organização, que a gente, a princípio a gente adiou. A gente queria realmente realizar ele em setembro. Mas depois a gente viu que não ia ser possível e a gente resolveu cancelar mesmo. O Moto Sunset está cancelado. Depois nós fizemos outras reuniões, né? E nós decidimos então fazer uma live. Vamos depois, ela vai ser em agosto, 22 de agosto. Vai começar às 4 horas. Já estou dando uns spoilers aí para vocês. Excelente para quem gosta de rock and roll aí, saber que vai poder contar pelo menos com os shows aí do Moto Sunset, né? Não vai dar para a gente ver as motos, para a gente ver a exposição lá dos carros antigos, mas online vai dar para a gente curtir o espírito aí do Moto Sunset. O Moto Sunset se tornou uma festa que Lagoa da Prata não pode ficar mais sem ela. O comércio reclama da falta dela, inclusive vários comerciantes chegam para a gente e falam assim, não tem jeito de fazer 2 vezes, 3 vezes essa festa por ano, não. Né? O motoclube, no caso, ele respeita os outros motoclubes, né? Porque cada um também tem que realizar sua festa na sua cidade, tem que favorecer o comércio da sua cidade, e seria uma leviandade muito grande nossa se nós fizéssemos 2, 3, 4, 5 festas dessas por ano. Garanto que tenha público para isso, mas a gente iria prejudicar os outros colegas dos outros motoclubes, de outras cidades. No final do mês de maio, o município de Lagoa da Prata começou a intensificar os testes da Covid-19. No dia 28, precisamente, a cidade chegou a testar positivo mais 21 casos da doença e chegou aí a 86 casos. Aquilo que eu já tinha dito. Se busca muito, se faz muito teste, a possibilidade de encontrar positivo é maior, né? É uma atitude de proteção da comunidade. O 100º caso positivo da cidade foi registrado no dia 30 de maio. Nós temos um gráfico que mostra a evolução dos casos que foram notificados e confirmados e também descartados na cidade. Nós vamos colocar a arte junto dessa matéria para vocês acompanharem como é que foi essa evolução. No dia 2 de junho, acontece o 3º óbito suspeito, sendo oficialmente o primeiro óbito confirmado por Covid-19. Infelizmente, o paciente evoluiu para óbito, né, e aguardava o resultado, e o resultado depois veio positivo. Muito triste, né, essa situação, né, não queríamos que isso acontecesse. No mesmo dia, o secretário de Saúde, Geraldo de Almeida, anunciou seu desligamento da pasta para concorrer às eleições municipais. Ainda no dia 2, o Banco Itaú, em Moema, teve o seu alvará de funcionamento cassado em função da contaminação por coronavírus. E um dia depois, a agência aqui de Lagoa da Prata também suspendeu o seu atendimento ao público. E complementando ainda essa informação, como eu havia dito, ainda nesse dia, a agência de luz foi fechada pela Prefeitura, sob a alegação de que estaria havendo um fluxo muito grande de usuários de Lagoa da Prata para aquele município. O prefeito deu uma entrevista muito boa para nós, muito esclarecedora, né? O prefeito Ailton explicou realmente que ele estava querendo proteger tanto o município de Luz como o município de Lagoa da Prata. Nós fizemos o que devíamos fazer e solucionamos o problema. Não sei se o prefeito aí vai conseguir solucionar. Agora, se não for suficiente, quando você disse aí, vai ter barreira ou não vai? Quando a gente tiver o termômetro disso aí, a gente reúne nossa comissão e vamos planejar o que fazer, né? Não estamos proibindo ninguém de vir aqui, não. Pode vir quem quiser. Agora sabe que as regras aqui existem e as pessoas têm que ter consciência. Não era uma atitude de preconceito, né? E, de uma certa forma, surtiu um efeito muito bom. Por quê? Porque o pessoal, segundo rodou nas redes sociais aí, o pessoal estava lotando um ônibus para ir em Luz. Não era uma coisa assim que talvez acontecesse, mas a possibilidade de que isso acontecesse era muito grande. Porque o pessoal estava desesperado para receber dinheiro. A gente vê o quê? As filas que ocorreram na Caixa Econômica Federal.
né? O pessoal precisa pagar suas contas e tudo mais. Então eles iam fazer de tudo para poder receber seu dinheiro. Inclusive depois o pessoal tentou buscar esses pagamentos no Banco Itaú na cidade de Arcos, que também fez barreiras. Estou atropelando, né? Falando antes. O link com a entrevista do prefeito Ailton Duarte também vai estar nos comentários aqui para você poder acompanhar. Bom, no dia 8 de junho, as notificações de casos suspeitos da Covid-19 em Lagoa da Prata chegaram à marca das 1.000 ocorrências. E no mesmo dia, um lagopratense que estava em viagem pelo estado do Acre foi vítima da Covid-19, vítima fatal. Em função da situação, não foi possível fazer o traslado do corpo e o seu sepultamento ocorreu distante da família, que infelizmente só pôde acompanhar por vídeo essa situação. É uma situação triste, né? Mas é a necessidade que a gente tem de trabalhar, da gente ganhar o nosso dinheiro, da gente, né, sustentar nossa família, né? E aí manter o comércio funcionando na cidade, né? Circular dinheiro na cidade para gerar impostos e a gente ter as coisas que a gente tem aí na cidade. Todo mundo trabalhando, mas infelizmente aconteceu esse óbito. Muito triste. No dia 9 de junho, Lagoa da Prata chegou aos 150 casos confirmados com exames de Covid-19. A partir daí começou uma situação complicada, porque o pessoal olhava as placas do carro e via Lagoa da Prata e começou um certo zum de preconceito, né? Algumas pessoas ligadas à rifa estavam comentando que as informações de que Lagoa da Prata tinha muito caso, né? Começou a chegar e a circular por todo o Brasil, né? E isso aí gerou alguns problemas, alguns constrangimentos com alguns vendedores que se sentiram aí obrigados a voltar, porque não estavam conseguindo trabalhar, não estavam sendo recebidos pelas pessoas devido a isso. Eu acredito que foi um preconceito que aconteceu no geral, né? E no sentido de que Lagoa da Prata, nas redes sociais, na imprensa, para todo lado, mostrando que tinha muitos casos. Mas não, talvez, que aqui seja uma cidade que estivesse muito contaminada. Talvez porque estava fazendo muitos exames. No dia 12 de junho, a agência do Cicobi Crediprata foi temporariamente fechada no distrito de Esteios. Isso porque houve um caso confirmado dentro da gerência daquela agência que foi fechada para desinfecção. Logo no dia que ela apareceu com quadro respiratório, a cooperativa já contratou empresas de sanitização, preocupado com a prevenção dos demais membros da equipe, dos associados que vão na agência. E ontem, com esse resultado positivo, o que a gente fez? A gente retestou, fez um teste de todos os membros da equipe da agência de Esteios. Os resultados saíram hoje, foram testes negativos, e a gente ontem promoveu um fechamento da agência provisório para que seja feita a sanitização novamente e para dar tempo para que todos fossem testados, os colaboradores da agência. Esses casos anteriores de Moema, Lagoa da Prata, né, e Luz, todos eles aconteceram, provavelmente, a gente não tem acesso a quem que foi os contaminados, mas provavelmente deve ter acontecido alguma notificação, provavelmente, eu não estou afirmando, né, de algum funcionário. Automaticamente o estabelecimento tem que parar preventivamente para fazer uma desinfecção, né? Foi o que aconteceu em Moema, foi o que aconteceu em Lagoa da Prata por 2 vezes, né? Foi o que aconteceu em Luz, porque Luz também teve que dar esse prazo justamente para o banco se preparar, para o banco se precaver, para ele estar ciente da situação, até para que evitasse contaminações. E no município de Luz, o primeiro óbito confirmado em função da Covid-19 se deu no dia 13 de junho. Alerta! Lagoa da Prata tem pelo menos 9 dos 17 leitos de UTI ocupados, sendo 7 com pacientes da Covid-19. Isso no dia 13 de junho, que deixou a comunidade preocupada. Tinha uma informação que eu pelo menos não sabia, eu acho que eu passei batido nessa situação, que o Hospital São Carlos ele recebeu um acréscimo de 7 leitos, né, das vagas de UTI. Porque a gente sabia que tinham 10.
e depois foram aumentados mais 7. Né? Então a gente ficou um pouco assustado porque a gente pensava que era 10. Se tinha 9 ocupados, opa, falta só uma. Né? Na verdade tem mais leitos, só que esses outros leitos eles são destinados para outros casos não relacionados à Covid, que acontecem normalmente. Né? Então a gente não poderia, nessa época, pensar que o hospital ia ficar só por conta de Covid. As outras pessoas poderiam morrer aí de um ataque cardíaco, de uma pneumonia não causada por Covid e outras doenças a mais. Né? Então, assustou realmente. Na hora que 10, que a gente achava que era só 10 das vagas, 9 já estavam ocupadas, aquilo causou um transtorno danado nas redes sociais. Muita gente comentando, muita gente preocupada. Aconteceu. E o primeiro óbito registrado na cidade de Moema em função da Covid-19 aconteceu no dia 15 de junho. No dia 16, a Prefeitura de Lagoa da Prata anunciou a compra de 15 leitos para atendimento de lagoa-pratenses no Hospital São Carlos para dar suporte à UPA. Houve uma confusão muito grande nessa época aí que o pessoal pensou que a Prefeitura tinha comprado leitos de UTI. Não foi. É uma atitude bacana que a Prefeitura fez. A Prefeitura comprou esses leitos para dar suporte à UPA. Por quê? Porque a UPA o pessoal não pode ficar lá mais que 24 horas. Eles têm que dar uma solução para aquele paciente. Então, se era caso de internação, esses 15 leitos, no caso, eram um apoio que a UPA precisava. A UPA tem leitos, a UPA tem respiradores, mas ela precisa de um suporte hospitalar depois que se passa 24 horas. São regras. E no dia 18, Lagoa da Prata chegou à marca dos 200 casos positivos. Muito se pesquisa, muito se acha. O segundo óbito confirmado de Covid-19 em Lagoa se deu no dia 20 de junho. Pessoa muito conhecida, muito querida, foi uma pena, uma comoção muito grande na cidade, né? Perdemos um grande trabalhador. O quinto óbito suspeito em Lagoa da Prata e também descartado por exame posteriormente foi informado no dia 21 de junho. O município de Arcos teve seu primeiro óbito confirmado no dia 23. No dia 25, a ACE-CDL anunciou a realização de exames para associados a preços subsidiados. Uma vez que temos mais pessoas sendo testadas, mais pessoas sendo identificadas com o vírus, a gente acredita que nós vamos estar protegendo as nossas empresas da disseminação do vírus e podendo aí manter a atividade econômica com todo vigor. A gente percebe que países onde fizeram um grande número de testes teve um combate do vírus com mais agilidade e até com mais precisão. Foi isso que inspirou, né, nós da ACE-CDL a fazer isso com os nossos empresários, nossos associados e também com seus colaboradores. Sobre esses exames, Dr. Robson, o que a gente pode falar? Olha, é uma coisa bacana, por quê? Porque o pessoal do comércio estava muito preocupado com funcionários que poderiam estar contaminados e poderiam contaminar outros funcionários. A partir do momento que esses funcionários entravam em condição de realizar esses testes rápidos, né, eles realizavam esses testes, faziam um exame com orientação e, se fosse o caso, voltasse. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que teve a suspeita, os funcionários eram afastados. A partir do momento que eles eram afastados, eles davam esse tempo em casa para que o organismo produzisse os anticorpos que são pesquisados por esses testes. A partir do momento que os testes rápidos estavam sendo utilizados de maneira correta, eles começam a ter uma eficiência bacana. E foi o que está acontecendo. Então o pessoal era afastado, aguardava o tempo para que o teste funcionasse, faziam o teste e ficou muito legal. Eu achei muito bacana essa atitude da Ciprata de ajudar a comunidade com esses testes, conseguiu com um preço muito bom, né? E de uma certa forma veio a somar mais ainda. A Ciprata está desde o início ajudando e essa atitude dela foi muito boa. Então, de parabéns. No dia 26 de junho, Lagoa da Prata volta a instalar as barreiras informativas nas principais entradas da cidade.
A população precisa de orientação, né? Passou a medir temperatura, né? A conversar com a pessoa, se ela estava tendo algum sintoma, alguma coisa, orientava para ela procurar um médico, caso se ela estivesse apresentando algum sintoma, alguma coisa. Muito bacana. Eu acho que o pessoal tem um certo preconceito com barreira no sentido de evitar que a pessoa entre na cidade. Não, na verdade é uma forma de orientação, uma forma que a pessoa, né, fique informada do risco, e se ela tivesse algum sintoma ou apresentasse uma temperatura elevada, que ela procurasse um médico, ou em alguns casos até dali mesmo o pessoal já encaminhava a pessoa para o estabelecimento de saúde da cidade. De acordo com informações aí da Secretaria de Saúde, dos veículos fiscalizados, das pessoas que foram abordadas, não chegou a ocorrer nenhum caso que a pessoa estivesse precisando de encaminhamento médico. No dia 27, as notificações de casos suspeitos em Lagoa da Prata chegaram à marca aí das 1.500 ocorrências. O pessoal começou a fazer muitos exames, pacientes já preocupados, muitos com ansiedade, muitos com necessidade e outros realmente com sintomas, várias pessoas fazendo testes e realmente, a gente não falou, Júlio, mas vários laboratórios da cidade passaram a oferecer esses testes, né? E esses testes ajudaram muito a aumentar o número de notificações, mas também começaram a mostrar que os casos, apesar de que para muitos esses 150 casos, 200 casos que estavam aí na época, que eram muitos, na verdade estavam mostrando o tamanho que era a pandemia a nível mundial e aqui na cidade. Então muitos laboratórios já estavam fazendo esses testes e todo teste que era feito era notificado, por isso que as notificações eram grandes. Foi somando os testes que a prefeitura comprou, os testes que as empresas compraram, e foram somando tudo e foi por isso que chegou nesse valor. Não é que aqui está infestado de Covid, não. O pessoal pensa dessa forma, cria aí essas situações, espalha isso para as redes sociais e não é bem assim, né? Na verdade, a gente aqui conseguiu juntar várias pessoas e essas várias empresas e fizeram bastante teste para proteger os seus funcionários e por isso que tem essa notificação grande desse jeito. No dia 28 de junho, a Polícia Militar realizou uma operação em Martins Guimarães para conter aglomerações aí, inclusive havendo prisões. Nesse mesmo dia, Lagoa chegou a registrar a ocupação de 10 dos 17 leitos de UTI, com pelo menos 5 pacientes contaminados pela Covid-19 e 2 aguardando exames. Situação complicada, né? Ocorreu aí da polícia avisar a gente, né, que estavam visitando algumas festas, algumas coisas. Nesse intervalo aí, o próprio governador de Minas Gerais pediu que a polícia apoiasse as prefeituras, né? E a partir do momento que o governador determinou que a polícia desse esse apoio às prefeituras, começou essa vistoria que aconteceu igual em Martins. Em Martins realmente estava tendo aglomeração, né? Aí várias denúncias, uma hora a polícia foi lá e realmente comprovou. Na verdade, até a própria vigilância sanitária já tinha ido lá antes e já tinha comprovado essas aglomerações, né? O pessoal foi orientado e continuou, até que teve esse caso aí da polícia aí, que teve até uma prisão. Realmente fato verídico. E finalmente, aí no dia 30 de junho, encerrando o mês e o primeiro semestre, nós chegamos à marca aí dos 250 casos positivos na cidade. Muitos recuperados, né? A gente vê aí desde o início falando de muitos casos, né? Mas muitos estão recuperados, já estão fazendo aí o que nós chamamos de vacinação por grupo, né? Ou seja, essas pessoas já não contaminam mais, não vão passar a doença mais para frente e vão conseguindo através disso uma imunidade de grupo aí, que também é uma coisa que vai acontecer e vai favorecer com que essa pandemia acabe o quanto antes. Bom, hoje é dia 18 de julho, quando a gente está gravando esse programa aqui. O nosso balanço foi sobre o primeiro semestre da pandemia, mas só para a gente manter a informação atualizada, os dados da Secretaria de Saúde informam que ontem, dia 17, os boletins foram fechados com 322 casos confirmados na cidade.
Destes, pelo menos 284 já estão recuperados e 29 estão em isolamento domiciliar. 2 em internação hospitalar e 4 na UTI. No total, nós já temos aqui 2.177 casos notificados, sendo 1.025 homens, 1.152 mulheres. É importantíssimo lembrar que desde o início dos primeiros casos até agora, várias pessoas estão recuperadas e passaram por essa doença e estão bem, né? Desde o início, o pessoal sempre falando para a gente proteger o pessoal do grupo de risco, para evitar com que essas pessoas viessem a se contaminar. E fazendo isso, a gente vai conseguir vencer essa pandemia, né? A partir daí, eu acho que se a gente se protege, a gente protege os outros. E nessa hora a gente tem que abraçar todo mundo e fazer com que, juntos, a gente possa vencer essa pandemia o quanto antes. Antecipar o máximo que a gente puder o fim disso. E a gente vai encerrando então a nossa entrevista por aqui. Agradeço aí ao Dr. Robson aí por ter voltado. O bom filho a casa torna, né? A gente espera que esses encontros tornem-se mais frequentes aí, que a gente possa ter mais a sua companhia aqui para apresentar outros programas, falar sobre outros assuntos, mostrar coisas bacanas também aí da nossa cidade. Mas a informação sempre é muito necessária, muito bem-vinda e você tem sido um pioneiro na disseminação dessas informações com relação a essa pandemia aqui na nossa cidade, Dr. Robson. Muito agradecido também a você que nos acompanhou aqui e fica à vontade para se despedir, doutor. Oi, gente, nós estamos aí passando por esse problema, nós estamos aí tentando resolver tudo isso de uma forma bacana. Eu faço parte do grupo de frente, trabalho em laboratório, estou aí desde o início me precavendo e até agora estamos vencendo, né? Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a proteção que todos nós precisamos. Bom, pessoal, o Dr. Robson, mesmo não estando sempre aqui na frente das câmeras com a gente, está sempre trabalhando em conjunto com a equipe, sugerindo pautas, participando aí da elaboração dos programas, mas a gente pretende trazer ele mais aqui para a linha de frente. Por falar em linha de frente, aos profissionais aí da área de saúde, todos que estão aí cuidando diretamente dessa questão aí do coronavírus, nosso agradecimento, nosso reconhecimento, a nossa admiração pelo trabalho de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, dê um joinha para ajudar o canal e a qualquer momento a gente volta aí com mais informações. Uma ótima tarde a todos e até qualquer momento.